Vamos abrir Romanos, capítulo 6, versos 3 e 4. Romanos 6, versos 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém. Oremos. Santo Deus, fala a nós, nos edifica, nos confronta, nos ensina, consola, mas fala a nós. Que o nosso coração esteja agora totalmente voltado para Ti. E que o Santo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, venha a cada um de nós neste instante. É a nossa oração como igreja, em nome de Jesus. Amém. Romanos é considerada a carta mais importante escrita pelo apóstolo Paulo. É a carta onde nós temos uma explicação mais detalhada, minuciosa, profunda de como Deus salva pecadores. Como Deus chama aqueles que estão nas trevas para pertencerem à sua família. Doutrinas como justificação, adoção, reconciliação, redenção, conversão, adoção, todas estão expostas de maneira detalhada nessa carta, que nós precisamos lembrar que na época Paulo escreve a principal cidade do mundo, Roma, a capital do Império Romano, aonde ficava César, aonde saíam todas as decisões que regiam o mundo conhecido à época. Nesse ponto de sua carta, Paulo está dizendo aqui, a partir do capítulo 6, o seguinte ponto à igreja: se você está em Cristo, se você verdadeiramente confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Paulo é ousado no que ele vai falar. Então você morreu para o pecado. Então você não vive mais para você. Você não tem mais amizade com o mundo. É isso que Paulo está falando de uma maneira bem direta. Aquele que nasceu de novo não vive mais para o pecado, não tem prazer mais no pecado, não se deleita mais com todas as mazelas e maldades do seu próprio coração, porque agora ele encontrou alguém a quem amar e que vale a pena entregar sua própria vida, que é Cristo. E Paulo, quando vai falar sobre isso, ele então se utiliza do batismo para usar uma analogia de como é essa expressão de quem está em Cristo, então morreu para o pecado, porque o batismo traz essa própria analogia. O batismo fala da nossa morte para o pecado, para o mundo, para nós mesmos. Olhando o verso 3, Paulo então está falando de batismo, mas algumas pessoas podem falar, mas esse batismo, será que não é o batismo da vinda do Espírito? Não. Esse batismo é o batismo das águas, aquele que nós fizemos hoje no culto, às margens do rio Sucuriú. Até porque
Nós só chegamos ao batismo das águas, ordenado por Cristo, por isso uma ordenança, se primeiro o Espírito Santo veio na vida dessa pessoa, e mudou o coração dela, e gerou uma vida espiritual que ela não tinha, porque ela estava morta em seus delitos e pecados. Em segundo lugar também, o batismo, ele é usado por Paulo aqui, porque o batismo, ele é como uma imagem que diz, aquele que se batiza, está dizendo para todos, para o mundo, para o próprio Deus, para a igreja, eu estou unido a Cristo, eu estou ligado ao Filho de Deus, e é por causa dele que eu tenho vida espiritual, e é por causa dele que eu fui perdoado, e é por causa dele que eu fui salvo. E então o batismo só é um sinal externo, visível, um drama que a gente pode assistir, daquilo que já aconteceu dentro da pessoa. Ela já nasceu de novo, ela já se converteu. Mas uma coisa importante que eu tenho que tomar cuidado quando a gente fala do batismo como símbolo da salvação, é que muitos, quando chegam à fé, eles ficam de maneira precipitada, querendo já se batizar. Por quê? Porque eles, de maneira errônea, eles entendem que se ele se batizar, ele é salvo. Não, o batismo é para aqueles que já são salvos. O batismo é um sinal de que já houve salvação naquela vida. O batismo em si não traz salvação. O batismo, ele aponta para a salvação, que aconteceu antes daquele ato do batismo nas águas. Por isso que é errado pressionar alguém para se batizar. Fazer às vezes até ameaças com a pessoa, chantagem. Pode ser que alguns pais acham que se batizar o filho, ele garante a entrada do filho para o reino de Deus. Não garante. Salvação é uma obra que só Deus pode fazer. E lembre-se, a salvação é um milagre. Se não fosse um milagre, você poderia se salvar sozinho. Mas não. A salvação é um milagre. E o batismo, então, ele tem que ser feito quando a pessoa está convertida, tem entendimento do Evangelho. Por isso, por causa da precipitação de muitas pessoas que levam as pessoas às águas, dando uma falsa impressão de segurança, que você escuta a expressão assim: existe uma quantidade 2 vezes maior de crentes fora da igreja do que na igreja. Será que isso é verdade? Será que aquelas pessoas que estão dizendo que essas pessoas que estão fora da igreja são convertidas porque um dia ela fez uma oração entregando a vida para Jesus e depois ela viveu como se nada tivesse acontecido? Será que é isso que o Evangelho chama de salvação? Não e não. Será que simplesmente porque ela ficou 6 meses na igreja, foi batizada nas águas, confessou Cristo publicamente, mas depois ela foi embora por qualquer motivo, por qualquer dificuldade? Será que isso quer dizer então que realmente ela foi salva? Eu não estou dizendo com isso que uma pessoa não possa verdadeiramente se converter a Cristo e ter uma crise e se afastar de Deus. Isso acontece, isso pode acontecer, mas o que eu estou dizendo é que nós temos que ter cuidado, porque quando pegamos pessoas que confiaram às vezes no batismo, ou numa oração de confissão, de que eu aceito Jesus Cristo, nós vamos tratar essa pessoa de maneira errada. Aí a gente fala assim para ela: você precisa voltar para Jesus. Está errado. A gente precisa pregar o Evangelho, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa conhecer Jesus Cristo, porque muito provavelmente, se você tivesse conhecido Jesus Cristo, você não teria trocado Ele por nada que você
conheceu lá fora e que agora você voltou e está com Ele e deixou Jesus e deixou a igreja de Cristo. Pense nessas coisas. Por isso que não podemos ser precipitados ao batizar as pessoas. As pessoas têm que andar na igreja. As pessoas têm que testemunhar. A gente tem que ver a vida transformada, tem que ter arrependimento, tem que ter fé, que são também sinais de que teve um novo nascimento que só o Espírito Santo pode gerar. Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho, porque o Espírito Santo usa a pregação para fazer o milagre do novo nascimento. No verso 4, nós temos aqui Paulo falando de ser sepultado na morte pelo batismo. Depois ele fala assim, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também andemos em nova vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que muitas pessoas não querem ser sepultadas? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Por que as pessoas não querem ser sepultadas? Porque o sepultamento é uma humilhação para o ser humano. E as pessoas, mesmo que depois, sabendo que já não tem vida, mas elas não querem que o corpo delas passe por essa humilhação. E então elas falam, me creme. Ou então, como outras religiões, pegue meu corpo, enrole ele numa roupa branca e me jogue lá no oceano. Mas não me deixem sepultar. O ser humano, ele foge dos efeitos do pecado até depois da morte dele. Mas não tem como fugir. Não tem como fugir dos efeitos danosos que entranham em cada ser humano, em cada criança, em cada ancião, tomando todo o seu corpo, deixando ele todo infectado, cheio de chagas, de maldade. Mas, quando fala que Jesus foi sepultado, e a história diz que ele foi sepultado, foi colocado uma pedra no sepulcro dele, é para que também a igreja possa ter certeza, o seu Jesus morreu, não apenas morreu lá naquela cruz, mas levaram o corpo dele, e colocaram naquele sepulcro, e colocaram uma pedra enorme, e colocaram um selo, que ninguém podia romper. O que eles não contavam, é que os anjos não obedecem ordens humanas, anjos obedecem a Deus. E o anjo veio e rolou aquela pedra, para que Cristo ressurreto saísse e voltasse dos mortos. Então perceba que no batismo nós temos a morte. O batismo, ele simboliza a morte de Jesus. Quando nós estávamos no culto, pela manhã, nós estávamos ali falando, Jesus morreu, Jesus foi sepultado, mas diz o verso 4, que Jesus também pela glória do Pai, foi ressuscitado, ele voltou dos mortos, e quando fala pela glória do Pai, está dizendo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi ressuscitado dos mortos, pela ação do poder do seu Pai, e diz que nós que também morremos com Ele no batismo, nos identificando com Ele, lembre-se, no batismo você morre para o pecado, morre para o mundo, fazendo uma ligação com Cristo na cruz, que morreu por nós, mas também, se nós morremos com Cristo, também ressuscitaremos como Ele ressuscitou, pela ação imediata, direta de Deus, mas também com a intervenção do próprio Espírito Santo. A ressurreição é uma obra do Pai e do Espírito em favor, escute isso, do corpo morto de Cristo, porque Ele morreu. O coração de Jesus parou de bater, não tinha mais pulso,
o sangue parou de circular, ele teve morte cerebral, o corpo dele ficou frio. A gente precisa lembrar disso, ele morreu. Às vezes a gente fala que ele morreu pelos nossos pecados, mas a gente não pensa na morte para o nosso Cristo como a morte para qualquer outro ser humano, a morte de um ente querido nosso, de uma pessoa que a gente conhece. E também, o verso 4 fala que se você morreu com Cristo, você pode esperar que você vai ressuscitar, e aí lembre-se, se você nasceu de novo, então você é chamado por uma nova vida, e Paulo termina o verso dizendo que nós agora fomos chamados para andar numa nova vida. Perceba, olha que contrassenso, olha que incoerência, se nós batizarmos alguém que não é convertido, como é que ele vai poder viver o verso 4 que Paulo fala? Como é que ele vai andar de maneira nova, se ele ainda é o velho homem? Entenda isso. E aí a gente vai querer cobrar dele uma trajetória, um comportamento, uma santidade que ele não tem para oferecer. Lembre-se que aquilo que você acha que é a melhor obra sua de santidade, perante Deus, é um trapo de imundícia. Mas eu preciso traduzir para você o que é trapo de imundícia. Essa expressão trapo de imundícia do Antigo Testamento quer dizer o absorvente de uma mulher que está ali sujo. E lembre-se que isso era uma coisa que deixava a mulher sem condições de estar na presença de Deus. Era um sinal de impureza. Essa é a nossa própria santidade. Essa são as nossas melhores obras diante de Deus. Por isso que ninguém pode andar em novidade de vida com Deus se Cristo não habita nele, pelo Espírito. Na verdade, diz um autor, que nosso batismo, por mais que ele seja cheio de alegria, e nós estamos alegres ainda, por mais que o batismo seja algo que nos enche de esperança, mas no final, nós precisamos lembrar e não esquecer que o nosso batismo, o batismo de um cristão, ele é como um funeral público. Eu morri, e todos devem ter acesso ao meu funeral, eu morri. Só que a gente às vezes não pensa assim, que o meu batismo foi um funeral, mas é isso que ele é. Aos olhos do mundo, eles precisam olhar aquilo e falar, que coisa estranha, o que está acontecendo? Mas, tem algo que acontece também depois do funeral. Algo que o mundo não pode ver, porque o mundo não tem a iluminação do Espírito. Porque se no batismo eu tenho ali prefigurado a minha morte para o pecado, para o mundo, para fazer a minha própria vontade, eu também tenho que lembrar que ali, naquele batismo, está um sinal apontando que eu nasci de novo pelo poder do Espírito Santo. Volta a falar, igreja, nós não podemos batizar pessoas que não sejam genuinamente convertidas. Mas pastor, como é que a gente sabe? Não é fácil, é difícil, mas a Escritura fala sobre isso, de boas obras. A Escritura fala do arrependimento, da fé. E por isso, que quando as pessoas vão ser batizadas, elas são examinadas. Elas são uma espécie de sabatina. Como é que era a sua vida? E como que é agora? Como é que é o seu relacionamento com Deus? O que mudou no seu casamento? Que tipo de filho que você é agora? Como que é o culto para você? Várias e várias questões têm que ser colocadas, buscando. Lembre-se, nenhum pastor, nenhuma equipe pastoral vai ter a suficiência para com certeza saber isso. Isso só o Espírito Santo pode fazer. Mas por outro lado, é muito grave quando nós como igreja damos a segurança para uma pessoa que não é convertida, que ela deve se batizar, gerando uma falsa segurança.
como se ele não tivesse que ficar preocupado com seus pecados, como se não tivesse que buscar arrependimento em Deus, porque algumas pessoas até acham que são convertidas, até foram batizadas, outros até querem ser batizados, mas muitas vezes não há transformação de vida. Então, como diz Spurgeon, como que vai ter uma graça que salva, se não tem também uma graça que transforma, que muda a vida, a maneira de falar, as coisas que gosta de fazer? A pessoa fala que se converteu, mas gosta dos mesmos filmes sujos. A pessoa fala que converteu, mas continua mentindo. A pessoa fala que se converteu, mas continua cobiçando. Continua tendo prazer nas coisas do mundo e não nas coisas de Deus. O batismo simboliza. E agora vem a questão, por que tem água? Por que tem água no batismo? Porque a gente vai até um rio, ou se a gente quisesse fazer um batistério, né? E colocar aqui uma piscina, e colocar alguma coisa para tampar, e nos batismos a gente tirar e fazer. Por que tem água? Porque aquela água simboliza fisicamente algo que Deus fez interiormente. Uma pessoa que nasceu de novo e se converteu, ela foi limpa lá dentro, mas não com aquela água do rio, com o sangue de Jesus. Ela foi limpa, a consciência dela foi limpa dos pecados. O batismo quer dizer, você foi limpo interiormente, os seus pecados foram perdoados, porque você colocou fé em Jesus Cristo. E se você está sendo batizado, é porque a vida com Deus já começou. A vida com Deus não começa no batismo. A vida com Deus, na verdade, ela está sendo mostrada no batismo, mas ela já começou antes, no novo nascimento. Porque antes do Espírito vir na vida de alguém que verdadeiramente é crente, ele só tinha uma vida natural, aquela que todos recebem quando nascem, mas não leva para o céu. Então, quando nós pensamos, até na maneira como Jesus mandou fazer o batismo, batizem em nome do meu Pai, porque Ele me enviou. Batizem no meu nome, porque eu morri na cruz por vocês. Batizem em nome do Espírito, porque Ele virá depois que eu voltar para a glória do meu Pai, e Ele vai aplicar toda a obra que eu conquistei na cruz. O batismo é a Trindade sendo revelada a todos que estão ali, porque quem vai batizar tem que falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. A Trindade está aqui, porque quando você nasce de novo, você passa a ser família de Deus, você passa a ser filho e filha de Deus. O mundo não pode te dar isso. Na verdade, aqueles que continuam com o mundo estão órfãos, porque Satanás não tem filhos, ele só faz escravos, ele não ama ninguém, ele só traz destruição, engano e morte. Mas quando você olha a pessoa no batismo, é como se nós pudéssemos pensar o seguinte: essa pessoa está batizando por quê? Porque ela foi aceita por Deus em Cristo. Essa pessoa está se batizando porque agora ela tem comunhão com Deus. E vem a terceira coisa importante, que muitos de nós às vezes estão falhando. A gente quer ser aceito por Deus, a gente quer ter comunhão com Deus, por mais que oremos muito pouco, a gente quer ter comunhão com Deus. Mas a terceira coisa do batismo é que ali, além de aceitação e comunhão, a pessoa está dizendo o seguinte: a partir desse ato que eu estou fazendo público, formal, solene, diante de tudo e todos, a minha vida é consagrada ao Pai, Filho, Espírito. E eu falo agora com você que é batizado. Você está vivendo de maneira consagrada a Deus? Você está vivendo para o Pai? Você está vivendo para o Filho? Você está deixando o Espírito Santo conduzir você, ou você está vivendo do seu jeito? Como se nós pudéssemos, como se isso fosse permissível no Evangelho de Jesus Cristo.
eu colocar fé em Cristo, eu me batizar, eu participar da ceia, mas de repente, eu não sou mais consagrado, eu não faço mais aquilo que Deus espera de mim, eu já não tenho aquela expectativa, eu já não tenho ânsia por encontrar o Senhor, por estar com o Senhor. Eu faço muitas coisas para muitos, eu invisto meu tempo em muitas coisas, mas eu não gasto tempo com Deus, eu não penso em Deus, e eu não quero me gastar para Deus. Deixou de ser consagrado, precisa voltar, precisa se arrepender, precisa pedir perdão. Quando a pessoa batiza, é como se ela estivesse dizendo bem alto: eu não ando como eu andava antes, agora eu sou diferente, não porque em primeiro lugar eu quisesse, mas porque Deus veio a mim, e Deus me mudou, Deus mudou os meus pensamentos. Agora eu não minto, eu falo a verdade. Eu deixei de ser egoísta. Ainda percebo que tem isso em mim. Mas agora eu também ajo com generosidade. Eu não penso só em mim. Eu já entendi que as coisas que estão na minha vida não é só para mim, mas é para as pessoas também. Eu, que vivia brigando com as pessoas, que vivia irritado, que vivia com xingamento, reclamando de tudo, que vivia irado, agora não, eu sou uma pessoa pacífica, eu sou uma pessoa que evidencia a ação do Espírito, porque eu tenho o fruto do domínio próprio. Eu não vou responder à maldade das pessoas, não, eu vou fazer o que Paulo fala aqui aos próprios romanos: se alguém trata você mal, trata ele bem. Se alguém perseguir você, abençoa ele. Esse é aquele que está consagrado a Jesus. Muitas vezes a pessoa é cristã, mas ela quer viver no mesmo nível daquele que é mundano, daquele que está nas trevas, que não tem luz nenhuma. E às vezes a gente cai nessa armadilha de viver como aqueles que não têm Cristo, aqueles que estão sem luz. Quando a pessoa se batizou, é porque com certeza ela já deixou aquela grande rebeldia que ela tinha, e agora ela é uma pessoa que reconhece que Deus, por amor a ela e por cuidado a ela, põe autoridades para cuidar da vida dela, e ela se submete. Ele é um filho melhor, ele é um funcionário melhor, ele é uma ovelha que dá menos trabalho para o pastor, para o presbítero e para o diácono, porque ele é convertido. O modelo dele é Jesus Cristo. Alguém que nasceu de novo, que foi batizado, se perguntar para ele: onde que estão as coisas mais importantes da sua vida? Eu tenho 3 casas, 2 carros, eu tenho um currículo, uma grande faculdade. Ele vai falar: os meus maiores tesouros não estão na terra, está no céu. O Pai, o Filho, o Espírito. Nós ainda somos brasileiros, sul-mato-grossenses, 3 lagoenses, mas Paulo disse aos filipenses: mas aqueles que estão em Cristo, eles têm agora uma nova pátria, é uma pátria que nós ansiamos, e essa pátria é o céu. Aqueles que nasceram de novo verdadeiramente, eles têm desejo pelo céu, porque Cristo está lá. Ou eles querem estar no céu com Jesus, ou eles querem que Jesus volte logo, para Jesus estar aqui com ele. Porque ele sabe que quando Jesus voltar, vai começar a plenitude do reino de Deus na terra. Alguém que se batizou e que verdadeiramente é nascido de novo, agora ele trabalha diferente. Ele não fica mais reclamando se às vezes ele tem que trabalhar no sábado de manhã. Ele não fica reclamando se toda hora alguma coisa difícil acontece.
O serviço é o mesmo, mas a maneira de trabalhar dele é diferente. Uma pessoa que se converteu de verdade, estando no mesmo trabalho, ele percebe uma coisa muito importante para quem trabalha em qualquer lugar. As pessoas são as mesmas. O holerite é o mesmo. O endereço que ele trabalha é o mesmo. Mas o chefe dele mudou. Ele trabalha para Deus naquele lugar. Ele não trabalha mais para quem está lá dando ordens para ele, mas ele se submete a essas autoridades. Então ele trabalha para Deus. Ele entendeu que tudo é do Senhor. E então, nós aprendemos que Deus tem uma promoção diferente daquela que nós buscamos no trabalho. Nós aprendemos uma palavra chamada galardão, que diz que é aquilo que Deus vai dar de recompensa para tudo aquilo que nós fazemos. E lembre-se, o galardão nada tem a ver com a salvação, que é puramente pela graça, mas a maneira como você vive hoje, a maneira como você vive após a sua conversão, o que você faz com o seu corpo, com o tempo, com o dinheiro, com tudo, isso tudo vai ter que ser escrutinado por Deus. E você pode estar somando o galardão ou simplesmente vivendo a sua vida desperdiçando com coisas que não são eternas. Alguém que realmente converteu de novo, escute aqui, é alguém agora que tem prazer em servir. A preguiça não domina mais a vida dele, porque ele sabe que o Senhor dele, o Cristo de Deus, ele veio para servir, não para ser servido. Um filho, quando ele é adolescente, quando ele é jovem e ele verdadeiramente se converte, ele não é mais folgado em casa, ele ajuda, ele compartilha, porque ele é um servo, ele não é um folgado. O Espírito Santo não forma folgados. Um coração mau forma folgados. Ele serve. E sabe por que ele serve? Porque agora o Espírito Santo está trabalhando uma virtude que está em Cristo, que chama humildade. Toda vez que você encontrar alguém que sempre tem dificuldade para servir, que nunca tem tempo para fazer nada para ninguém, que nunca pode fazer algo para a igreja de Deus, que nunca pode ajudar alguém, essa pessoa é muito pouco humilde, porque somente sendo humilde para poder pegar a sua vida, o seu tempo, a sua energia, entregar para outra pessoa. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus, porque assim vive Jesus Cristo. Alguém que nasceu de novo sabe que o trabalho é um dom de Deus. Ele entendeu então que na verdade não é lá o trabalho dele que é a fonte dele. Não, ele foi livre disso. A fonte dele agora são os celeiros que estão no céu. Só que ele sabe que Deus fez o trabalho não por causa do pecado, porque o trabalho já existia antes. Mas o trabalho então é o canal, é o meio pelo qual Deus traz a provisão, para ele poder comer, para ele poder ter um lugar, para ele poder ter roupa, para ele poder cuidar da família dele. Ele é diferente. Um lugar onde nós vamos verdadeiramente entender se as pessoas nasceram de novo ou não, é em casa. O marido muda. Nós começamos a amar de coração as pessoas. Nós começamos a amar pessoas que fazem mal para nós. Nós nos importamos com quem está sendo maledicente contra nós. É assim que vive um convertido. Alguém que nasceu de novo, ele honra os pais. Ele cuida da família. Ele agora quer viver o casamento segundo Deus, ele não vai viver segundo o mundo. Ele não é aquela história, vou ficar aqui, mas se eu não estiver feliz e não estiver dando certo, eu vou separar. Se nós tivermos um entrave financeiro muito grave, não está dando certo, a nossa vida financeira está muito complicada. Como a gente não está feliz, em paz, vamos cada um para o seu caminho. Ele não pensa mais assim, mas o mundo pensa assim. Por isso que nós vemos pessoas que de repente são super apaixonadas, meses depois estão brigando nos tribunais, contratando advogados, e o amor virou ódio. Mas o cristão não vive assim. E então, nós também conseguimos ver um novo convertido
na casa do Pai dele, porque agora ele tem um novo Pai, o Pai que está no céu, como diz o próprio Cristo. Nós descobrimos que tem uma casa de Deus na terra, a igreja. Mesmo sabendo, como Paulo diz, que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Nós temos uma nova família, nós temos novos irmãos. E nessa igreja, nós temos deveres e direitos. Eu preciso falar disso nessa noite. Por quê? Porque nós estamos recebendo novos membros, que eles já foram examinados, eles já foram orientados sobre isso, mas eu preciso fazer isso agora publicamente. E enquanto eu faço isso, na verdade, eu chamo cada um de vocês que é membro dessa igreja, ou está num processo de se tornar membro, se avaliar a si mesmo, se você tem agido da maneira que Deus espera de você, como membro da igreja. Porque não faz sentido ser membro de um corpo, de um lugar, no qual eu não quero verdadeiramente participar, tendo direitos e obrigações. Então presta atenção. Quais são os direitos que alguém te dá numa igreja? Ele tem um direito de servir os irmãos. Ele pode ajudar os irmãos, é um direito dele. Ele tem o direito de ser pastoreado, com o ensino da palavra, recebendo oração, ser aconselhado quando ele buscar o conselho, pelos pastores, pelos presbíteros. Se ele tem uma dificuldade financeira e falta comida na casa dele, ele tem o direito de chegar na igreja, na liderança e falar: estou com dificuldade financeira, não tem comida na minha casa, vai cortar tal conta, pastor, me ajuda. A igreja tem que trazer ele para perto, porque ele é família, ele é corpo, ele é membro. Cristo morreu por ele. Ele tem direito de participar das assembleias, de tomar decisões importantes. Ele tem um direito muito importante na igreja, ele escolhe os pastores, os presbíteros, os diáconos, que vai formar o conselho da igreja, que vai formar a diaconia da igreja, a liderança oficial. Você precisa saber disso, que isso é um direito seu. Mas também, não há apenas direitos, tem também os deveres. E nós somos aqueles, e nós sabemos que nós somos assim, nós temos de reclamar dos nossos direitos e de nos esquivar das nossas obrigações. A primeira obrigação de alguém que é membro da igreja: prestar culto a Deus de maneira regular. Não faz sentido ser membro de uma igreja onde eu não presto culto de maneira regular. Seja todo domingo, seja toda quinta-feira. Deixa eu falar um negócio para vocês. Se você não vem no culto e você não tem uma justificativa plausível diante de mim, e hoje tem um tal de uma palavra que fala: eu tenho um compromisso. A pessoa nem fala o que é, porque ela sabe que aquilo não é justificável. Ela fala: eu tenho compromisso, e se esconde atrás dessa palavra. Quando você deixa de fazer algo que deveria fazer, ainda mais culto, que tem a ver com adoração, porque todo alguém que converteu de novo era um idólatra, servia deuses falsos, você peca contra Deus. Você precisa pedir perdão toda vez. Precisa chegar na ceia e pedir perdão porque não está vindo nos cultos. Alguém que foi batizado e está na igreja, ele precisa pregar o evangelho, ele precisa falar do amor de Jesus, porque ele é um discípulo. Como é que ele recebeu tanta coisa boa e não quer passar para os outros? Ele precisa se esforçar para viver da maneira mais santa que ele consegue, mesmo sabendo que ele é imperfeito, mesmo sabendo que ele vai fracassar muitas vezes. Alguém que nasceu de novo e é batizado, membro de uma igreja, ele é chamado a contribuir com essa igreja. Lembre-se, quando às vezes ele tiver uma dificuldade, essa igreja que recebe os dízimos e ofertas de todos os membros, vai socorrer ele. Então, ele tem que ser alguém que participa da vida financeira da igreja. Às vezes alguns de nós têm um orçamento que tem tudo lá, mas não tem um lugar chamado: esse dinheiro aqui é para Deus. Não tem essa linha lá no planejamento, não tem. Isso é pecado. Como eu já falei para vocês, isso vai trazer disciplina.
Mas a vontade de Deus não é que ninguém oferte ou faça alguma coisa por medo, não. Porque a Bíblia diz que Cristo, sendo rico, Ele se fez pobre. Tem que ser com liberdade, entendendo, generosidade. Mas como diz Lutero, o bolso é a parte da santificação que mais leva tempo para chegar na maturidade de entender que o dinheiro dele, que a família dele, que o carro dele e os bens dele e a própria vida dele não é dele, mas é do Senhor. Ele apoia os projetos da igreja porque ele quer ver o crescimento. Ele não fica apenas esperando que a equipe pastoral vai ajudar as pessoas. Ele tem iniciativa. Quando vê alguém com dificuldade, ele procura. Ele vai atrás, ele liga. E se ele não consegue resolver, ele fala: pastor, está acontecendo uma situação e eu não consegui. Vamos lá. Ele faz isso. Mas ele tem que ter iniciativa. Ele precisa ser uma pessoa que se preocupa um com o outro. Alguém que nasceu de novo e está na igreja, ele exerce perdão toda semana. Que coisa terrível é ter pessoas que são irmãos na mesma igreja e não se falam, e não se conversam. Como é que toma ceia? Como é que toma ceia? Pessoas que têm raiva um do outro, animosidade, maledicência, falando mal do irmão. Às vezes as pessoas chegam à loucura de falar mal da igreja. A igreja não é da liderança, a igreja não é do pastor, a igreja é de Cristo. Toda vez que alguém critica a igreja, ela critica muitas vezes o próprio Cristo. É lógico, tem momentos que a liderança pode tomar decisões erradas, e os pastores também são pecadores, eles também pecam, eles também têm que se arrepender. Mas cuidado, como eu instruí os que se batizaram hoje de manhã, eu perguntei para eles: o que você faz se alguém da igreja chegar para você falando mal de outro irmão? O que você faz se alguém da igreja chegar e começar a falar mal da igreja, da liderança da igreja, do pastor da igreja? O que você faz? A resposta é: você está com problema com alguma pessoa? Procura essa pessoa, não fica fazendo isso. A fofoca e a maledicência, elas minam a unidade do corpo de Cristo, gerado pelo Espírito Santo. Uma pessoa que fica fofocando da outra, falando mal um do outro na igreja, ele está fazendo um trabalho para destruir aquilo que o Espírito Santo fez. Ele está lutando contra Deus, e as pessoas fazem isso, e não se arrepende. Não faça isso. Tem um problema com alguém? Faça igual Agostinho, lá do século IV, século V, quando ele estava conversando e chegava alguém e fosse falar de outra pessoa que não estava presente, falava: não vou conversar com você, essa pessoa não está aqui. Seja para falar bem ou mal, ela não está aqui, eu não falo com você. Poderíamos começar a fazer isso. Isso é muito ruim para uma família, para uma igreja, no trabalho. A gente precisa orar pela igreja, como família, orar um pelo outro. A gente precisa orar pela liderança. Deixa eu contar um testemunho rápido. Eu nunca tive tanto revés espiritual na minha vida igual essa semana. Conversando com a Luana. Foi revés na quarta, foi pancada na quinta, foi tribulação na sexta, foi outras coisas no sábado, todos os dias. Aí tem que ter discernimento, né? A gente vai batizar, a gente está se esforçando para fazer a vontade de Deus, encaminhando os irmãos na fé. É lógico que vai ter revide, ataque. Então lembre-se, ora pelo pastor, ora pela mulher do pastor, pelos filhos. Ontem, depois de sair do ensino aqui, dos casais, eu fui fazer a tarefa que o professor da aula deu, que era ter uma noite romântica com a esposa. Eu saí com a Super Luana, e passou um pouquinho, estou lá no carro, chega a mensagem da mulher que está lá: santa babá de Deus, as crianças estão chorando. Cadê o Wanders? A minha filha desesperada: papai, o peixinho do Tiago morreu. A gente ri, mas ela estava desesperada, e o Wanders não sabe da minha luta nessa área aí.
Ela estava desesperada, porque imaginou se fosse o peixe dela, o que ia acontecer? Vocês entendem isso? Tocou no peixinho que o filho lá tem. Orem pela liderança, ora pelo Vitor, ora pelo Jair, ora pelo Shimada, ora pelo Felipe, ora pelo Arruda, pelo Neto. O batismo é o sinal de um novo começo em nossa vida. Mas agora uma vida que durará para sempre. Por causa de quê? Por causa de Cristo, porque Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, para que você seja salvo. E um dia Ele vai voltar para buscar a igreja, porque Ele morreu pela igreja. Por isso, igreja, o batismo é para que saia de nós aquela frase: somente a Jesus Cristo a glória para todo sempre. Amém. Esse é o batismo, o sinal de uma nova vida.